Fica todo mundo aqui conversando no Instagram, conversando no estúdio, e aí ninguém trabalha, né, gente? Fora do ar a conversa tá boa, né, Thaís? Muito boa. Tudo bem, Thaís? Bom dia, seja bem-vinda. Tá começando mais um Momento de Saúde com a nossa nutricionista maravilhosa, trazendo sempre assuntos importantes, né, Thaís? Hoje a gente vai estar falando de alguns temas importantes, né? É isso. Sobre obesidade infantil, sobre memória, sugestão de café da manhã, que muitas mães não sabem o que oferecer para o filho, né? Obrigada, princeso. Olha só. A gente estava captando o áudio da Thaís pelo microfoninho que estava. Você troca de microfone com ela, aí você usa o azul e a Thaís fica no verde. E aí nós vamos começar hoje falando sobre a importância desses alimentos na memorização. Muitas mães e pais, né? Pais também fazem a lancheira. Não sabem sobre a importância dessa escolha inteligente em relação a essa alimentação. Quando você manda o seu filho para a escola, tem alimentos que ajudam na memória, na concentração e pensando também na dieta nutricional, né, Thaís? Que é super importante. Mas antes da gente falar das lancheiras, a gente prometeu, da última vez que você veio aqui, né? Só para retomar o assunto, muitas mensagens de pessoas com dificuldade de memória, de concentração. E aí você prometeu dar dicas de alimentos que ajudam, né, a fazer essa suplementação cerebral. Porque quando a gente pensa na alimentação, a gente pensa na saúde do corpo. Exatamente. Mas, estrategicamente, tem alimentos que ajudam no funcionamento do cérebro, né? E isso ajuda no funcionamento do cérebro, que são alimentos que é da nossa rotina, mas às vezes a gente não tem o hábito de consumi-los, ou consome de vez em quando. E são alimentos que dá pra gente colocar na rotina no dia a dia e que ajudam super o nosso cérebro, que a gente às vezes nem pensa, acha que só de vez em quando. Um deles, um alimento muito legal que dá pra gente incluir, que é fonte de uma gordura boa, é o abacate. Abacate? Abacate, ele ajuda nessa parte de memória, nessa parte de cognição. Ele tem uma gordura boa para o nosso corpo. Então, ele tem toda essa parte de fornecer o... Não pode falar, eu tô só olhando pro princeso que ele me desconcentra. Eu tô vendo se ele tá com o microfone. Eu já ia pegar o microfone dele já. Não, fica tranquila, amiga. Rico em B12, em selênio, que ajudam a parte de cognição, a parte de memória. Então, é um alimento que a gente pode estar incluindo, super fácil de achar. Ele é fonte também de ácido fólico, que para as gravidinhas, na parte da gravidez, que faz toda a parte cerebral do bebê, no desenvolvimento, é sensacional. E para os idosos, para não ter aquela degeneração cerebral. Quando a gente descobre que a gente está legal. grávida, o médico automaticamente já dá um suplemento, né, para ajudar. É fósforo, não é? Que ajuda Isso, no organismo da grávida e na parte cognitiva desse que é o bebê. ácido fósforo. Ácido fólico. Ácido fólico, exatamente. É imediatamente, né? Exatamente, porque ele faz parte do desenvolvimento da criança. Entendi. As pessoas não grávidas podem suplementar com ácido fólico? Podem suplementar, até se você está com dificuldade de memorização, está com uma falta cognitiva, às vezes a turminha ou do pós-Covid ou pós-dengue que ficou com essa parte cerebral alterada, né? Porque ele trabalha tudo nessa parte de desenvolvimento. E também, conforme vai passando a idade, a gente vai degenerando, né? As células vão degenerando. Então, essa parte de células cerebrais é bem legal a fonte de ácido fólico. Suplementar. Que é o B9. Até os idosos, né? Exatamente, principalmente os idosos. E é um alimento fácil, né, de digestão. Dá para você colocar um cacau ali nele, para deixar ele fazer um tipo de uma sobremesa. A Nina, eu acho que ela não gosta muito. Ela dá uma olhada assim, que ela já tá querendo bater com leite e açúcar, certeza. Não, sabe como que eu gosto do abacate? Eu amo guacamole, Então, gente. Eu amo comida mexicana. Super saudável. Super. Amo guacamole. Aí tá tudo bem. Tá tudo bem. Colocar o tomatinho, limãozinho, as ervas, os limão. Ai, que delícia. Ajuda bastante. Dá pra gente fazer. E abacate é uma fruta fruta teoricamente barata. Sim, não né? é uma fruta cara. Ela dá pra gente estar colocando, tem muitos benefícios. Os peixes também, que a gente falou semana passada, que são ricos em ômega 3, que ajudam bastante nessa parte cerebral. Em relação ao peixe, as espécies de peixe muda?
em Então, relação tem às alguns que vitaminas têm ou mais, não? outros têm menos, mas todos vão fornecer ômega 3. Todos os Entendi. peixes fornecem ômega 3, que é o tipo de uma gordura desse peixe. Até a sardinha, né? Até a sardinha. Elas são ricas em ômega 3, tem Aham. bastante. Às vezes as pessoas acham que o Mesmo a peixe... da latinha? A ou mesma da nutri? latinha. Ah, E legal. sempre quando comprar ou atum ou a sardinha, todos os peixes em óleo, nunca em água. Tá. Porque todo alimento que está embalado em embalagem de alumínio, ele tem metal pesado, por exemplo, rico em mercúrio, que são coisas que intoxicam o nosso corpo. Se ele está no óleo, o óleo ele chupa, né, esses metais pesados. Aí você descarta esse óleo, joga ele fora, Aham. descarta com ele os metais pesados e come só o alimento. Legal. Às vezes as pessoas falam assim, vou comprar em água que é mais saudável. Não, Não. gente, em óleo é mais saudável. Tá. A sardinha, muita gente fala assim, o peixe é caro para eu manter uma dieta rica em peixe. Realmente, o peixe, ele tá num custo no Brasil, assim, fora da realidade. Você vai comprar um pedaço de peixe, salmão, São Peter, é realmente muito caro. Tem outras espécies mais baratas, mas a sardinha, eu lembro que eu cresci comendo sardinha com arroz, é uma Sim, delícia. Ela é sensacional. E Ela é uma saudável. fonte E o nutritiva atum, que dá pra gente muito comprar também maravilhosa. naquele potinho, né? Sim, dá também pra gente estar fazendo. As nozes, a castanha de caju, são ricas em selênio. Fonte de B9 também, fonte de ácido fólico. Então, olha, turminhas gravidinhas, os idosos. Ele pode moer, fazer em farinha, porque às Aham. vezes tem dificuldade de comer, né? Fonte de ômega 3, melhora a cognição cerebral. O azeite de oliva, ele é rico em flavonoides, então além dele melhorar essa parte de antioxidantes, essa parte de inflamação do nosso corpo, também ajuda nessa parte de memória, na parte de cognição. O chá verde, que é excelente, o famoso chazinho que a gente gosta. Tanto ele quanto a cúrcuma, se você fazer o chazinho de cúrcuma, ou colocar a cúrcuma da alimentação, ou chá verde, eles ajudam nessa parte de cognição, nessa parte de Que memória, legal. nessa parte de inflamação. Que legal. Eu vi também, li uma reportagem falando que tanto o estresse quanto a insônia, a falta de sono, Sim. atrapalha no rendimento cerebral, na memorização. Sim, além dos alimentos, né, ou mesmo dos suplementos, se você não dormir bem, ou tiver muito estresse, ou tiver passar por algum problema, pode estar afetando a sua memória também. Aham. Então, E aí a nós gente- temos alimentos que acalmam, né? Os próprios chás, Sim, né? os chás, o chá de melissa, erva cidreira, Aham. o chá de camomila, você pode estar tomando. Chá de lavanda, você pode até usar os óleos essenciais, né? Às vezes a pessoa não gosta muito de chá. Pode colocar na mão e cheirar ele, ou colocar no Aham. ambiente. Que já acalma. É, eu No já travesseiro não para tenho esse- dormir. Eu não tenho o hábito de tomar chá, né? Então, Não- tem essa opção dos óleos essenciais. Mas que você ele- precisa, você dorme bem, não dorme, Wander? Nossa. O Wander tem cara de ser aquela pessoa que senta e já dorme. Não. Desliga. Né, assim, eu sou assim pra dormir, mas eu Aham. acordo muito durante a noite. Ah, então é um problema. É um Então, problema. provavelmente a sua memória fica afetada e também até a disposição ao longo do dia. Sim, bastante. Esse bastante. sono picado pode ser tanto um problema na parte do sono mesmo, parte de respiração. Às vezes você acorda várias vezes porque teve um problema na respiração. Algumas pessoas nem imaginam. Mas elas o têm- cérebro te acorda. Mas o cérebro te Acorda. acorda e daí você É. acorda e você fala assim, nossa, eu acordo várias vezes. Uhum. E aí, geralmente, você pergunta tem uma pessoa que dorme com você, olha, eu às vezes Ronco. ronco, ou às vezes meio que dou uma engasgada, que isso pode interferir no seu sono também. Ou às vezes o que você come ou o que você assiste antes de dormir pode estar interferindo nesse sono também. Ou às vezes alguma deficiência de nutrientes pode estar fazendo com que você não consiga aprofundar esse sono. Olha aí. Tá Interessante vendo? observar, né? Interessante Já observar. temos várias coisas Porque- pra gente estar vendo. É, E porque que- não é normal ficar acordando. Eu entrevistei há pouco tempo o Geraldo Rabelo, neuropsicólogo, e ele falou que todo mundo tem que sonhar. O sonho significa que você atingiu aquele ápice do sono recomendado pela medicina. Sim, aquele aquele sono sono profundo. Exato. Tem que sonhar. Mesmo que você não lembre, você tem que estar naquele sono profundo todas as noites. Tem gente que precisa de 8 horas, outras pessoas precisam de menos, 7 horas de sono, mas não pode ficar acordando. Se acordou no meio da noite é porque o seu sono não está bom. Isso não está sendo suficiente. Ou às vezes até mesmo que você come antes de dormir está interferindo. Pode O ser. processo de digestão, a forma como você dorme, o travesseiro, às vezes, tudo isso são
várias coisinhas que dá pra ir ajustando pra ter um sono tranquilo, olha só. Tá vendo? E o chá, né? Eu não tenho o costume do chá. Os chás à noite ajudam bastante. Um chá de melissa que você pode fazer ali à noite, erva cidreira, e são plantas que dá pra você ter na sua casa num vasinho. Não necessariamente você usa somente ela desidratada, mas você pode também ter um vasinho, um vasinho de lavanda, ainda dá um cheirinho gostoso na sua casa ainda. Olha Ai, que gostoso. Que bom, né? Sim, e os óleos essenciais, que hoje em dia dá pra gente colocar um pouquinho no travesseiro, dá pra gente fazer inalação com eles. Inalação não, gente, inalar, tipo, naquele aparelho. É colocar na mão e cheirar ele. Seria, tipo, você... Esfrega um pouquinho. Esfrega um pouquinho e coloca. Não é pra colocar ninguém no aparelho. Acalma. Isso, acalma. Até criança, né? Deixa a criança dar uma respiradinha naqueles óleos essenciais. Hiperatividade, não consegue dormir direito. Exato. Ou teve um dia muito agitado, aí tem alguns óleos, tem os óleos, os balances, os de lavanda, que acalma, que deixa todo o ambiente, né? Eu tenho uma amiga que dá até umas pingadinhas assim no travesseiro, sabe? Sim. Pra dormir respirando o cheirinho. Porque é gostoso, né? É gostoso. É gostoso. É bom. Induz o sono tranquilo, Sim. viu, E Wander? já tem comprovação científica que eles ajudam, sim, nessa parte do sono. Legal. Os óleos essenciais. Legal. E falando sobre alimentação cerebral, ovo é bom? Ajuda? Ovo é excelente. O ovo, a gema do ovo é muito legal para parte de memória, parte de cognição cerebral. As frutas vermelhas também ajudam bastante. O cacau, né? A gente fala o chocolate, mas não é o chocolate qualquer chocolate. É o chocolate rico em cacau. Da mesma forma como o café. Apesar, ele dá, né, melhor esse sistema de alerta nosso, mas ele também tem essa parte de proteção cerebral. Então, dá para a gente fazer uma alimentação bem equilibrada com alimentos que contribuem, né? Alimentos anti-inflamatórios, uma alimentação mais com comida de verdade. O que eu vejo muitas mães fazendo é fazendo da comida do filho, da criança, diferente da comida dos pais. Só porque é criança. Porque a criança tem que comer o salgadinho, porque a criança tem que comer a bolacha, porque a criança tem que comer... Não, gente, porque a criança ela pode tomar café da manhã com um ovinho, com uma porção de fruta. Ela pode comer, sim, seu pão de queijo ali, com um pedacinho de queijo, um pãozinho com queijo. Ela não precisa comer o salgadinho, o bolinho, aqueles bolinhos prontos que não tem gosto de nada, né? Tem gosto mais de embalagem do que dele. Ou tomar aqueles monte de iogurte, tudo com frutas, tudo saborizado. Dá para você fazer algo mais saudável e fica até mais barato. É verdade. Eu também acho. Dá para você colocar ali um farelo de aveia, fazer uma panquequinha, fazer uma crepioca, fazer coisas diferentes. Dá mais trabalho, mas é nutricionalmente muito melhor e o rendimento da criança nem se compara na escola. Tem alimentos que a gente está muito enraizado na gente, alimentos que a gente usa para dar para a criança, que não são saudáveis, não são indicados, exatamente. Como a famosa bisnaguinha. Né? É impressionante o pai, a mãe, como tem essa obsessão pela bisnaguinha. Você vai fazer lancheira de criança, põe bisnaguinha. Põe bisnaguinha. E eu tô falando isso porque lá atrás, quando eu era bem jovenzinha, eu já fui professora de escola infantil. Eu já fui a tia Nina. Olha só! Que legal! E aí chegava na hora do lanchinho, você olhava assim, olha... A maioria, unânime, né? A maioria das crianças na lancheirinha vinha a danada da bisnaguinha. Geralmente Qual que é o eles problema da bisnaguinha, A Nutri? bisnaguinha ainda colocam a margarina ou colocam o requeijão. Exato. A bisnaguinha nada mais é que uma fonte de carboidrato simples, riquíssima em açúcar. Então, ali, em questão de fibras, em questão de nutrientes, ela não tem nenhum. Ela é só uma fonte de energia. O que acontece? Se ela é combinada, por exemplo, vamos deixar a bisnaguinha menos ruim. Eu colocasse ali um queijinho branco nessa bisnaguinha, ou colocasse ali um ovinho mexido, ainda seria tolerável, tá, gente? Não o indicado, mas... Tolerável. Mas o que eles passavam? Geleia. Passavam geleia. Que tem mais açúcar ainda. Mais açúcar, mais rico açúcar. Ou passa margarina, que, gente, a margarina não é... Por mais que tenha essas modificações, não se compara a uma manteiga. Então, ela não tem essa parte nutricional, ela não é um alimento totalmente industrializado. Exato. Então, você está dando para o seu filho fonte de gordura, ou se você passa sua geleia, ou sua fonte de açúcar para ele. E o que desencadeia o cérebro ficar mais agitado, ele... tira a concentração, porque o açúcar tira a concentração da criança. A criança fica impaciente, Fica impaciente, ela não tem paciência para ela aprender.
Então, você pode estar colocando de vez em quando. E não é a bisnaguinha integral, gente, porque ela não é mais saudável, essa que vende no supermercado, não. Não é? Ela tem o quê? Ela tem acrescentado junto nela, fora todos os ingredientes que já tem, um pouco da farinha de trigo integral. Mas é muito pouco, né? Mas é muito pouco. Você obter fonte de fibra através do pão integral ou do arroz integral, é muito melhor você conseguir através da fruta, dos vegetais, que tem muito mais nutrientes. Aham. Então, você pode colocar ali... Às vezes, a pessoa tem preconceito com o pão francês. Entre o pão francês e a bisnaguinha, 1000 vezes o pão francês. Entendi. E eles usam também muito pão de forma, né? Sim. Com a massa branca. Com a massa branca, aí passa a geleia, passa o requeijão, doce de leite. Queijo e presunto. Queijo e presunto. Aí o que acontece? O presunto, gente, se você olhar a composição dele, ele tem tantos ingredientes, ele tem açúcar na composição dele. Então, eu falo que uma vez ou outra você consumir um embutido, tudo bem. Mas todo dia você mandar isso na lancheira do seu filho não é legal. Não é legal. Ensinar ele a comer, né? Qualquer coisa, eu não gosto do ovo, faz ovinho de codorna, que é pequenininho, né? Incentiva, né, comer. Ou o queijo branco, gente, é fonte de cálcio, fonte de proteína. Então, ensinar a criança a ter um paladar melhor já desde pequeno. Exato. Porque às vezes o adulto não gosta e faz com que o filho não goste também. É mesmo. E o que você come grávida, gente, influencia no paladar do seu filho, tá? Porque todo mundo fala que não e tudo, mas você pode perceber. A mãe que geralmente tem um hábito saudável, a criança consegue comer melhor. Então, já procure se alimentar melhor desde a sua gravidez. É verdade. Mas eu acho que todas as mãezinhas aí, quando engravidam, a grande maioria começa a pensar sobre o que come e o que bebe. Sim, quando exatamente. grávida, né? Eu vejo bastante as mães que elas... principalmente o álcool, né? Graças Corta, a tem que Deus, cortar, corta. né, amiga? Agora, eu fiquei obcecada por uva, grávida. Eu descobri, na verdade, que eu estava grávida por conta dessa obsessão. Obsessão da uva. Um dia eu nem sabia que estava grávida, eu pedi pro Patrick parar na beira da estrada, eu estava indo para Campos para comprar uva para mim, eu comi sem lavar, mas assim, obcecada por uva, aí eu comecei a perceber que eu estava realmente com descontrole alimentar, comecei a entender, não demorou muito, eu descobri que eu estava grávida. E passei a gestação inteira comendo uva. Hoje é uma das frutas preferidas do Davi. Tá vendo? Ele ama a uva, qualquer tipo de uva. É engraçado isso, né, essa conexão. A gente nem imagina, a gente fala assim, não tem nada que comprove, mas a criança acaba tendo um hábito igualzinho, né? Exato. Não adianta, acaba alguns alimentos chaves. Então, quando você engravidar, muito brócolis, né? Gente, foca no O filho brócolis. já vai nascer comendo nas brócolis. folhas verdes aí, nas frutas, numa variedade de alimentação. É mesmo. Eu tenho uma amiga que ela gosta muito de ovo, né? E ela passou a gravidez dela toda comendo ovo. E ela tenta dar pra filha dela, ela não quer ovo. Ela falou, não, isso não é verdade. Eu falei, calma, ela vai comer. Ainda ela tá na fase de aprender os alimentos. Faz de forma diferente. Ela, meu Deus, ela não come ovo. Quando eu era criança, minha mãe fazia muito pão com ovo. Porque era um lanche barato. Não dava para colocar queijo e presunto para todo mundo. 8 crianças não dava, era pão com ovo. Mas hoje, com essa evolução, a gente vê que é um alimento mara, né? Saudável. O segundo melhor alimento do mundo depois do leite materno. Exato, ovo. exato. Nutricionalmente falando, ele é sensacional. Era frito? Era frito. Era o ovo tava ali. Mas era gostoso, Era um ovo de galinha caipira, criada, livre. Exato. E hoje eu amo ovo frito com a geminha mole, não é gostoso? Eu também gosto. Eu não preciso nem de mistura, arroz, feijão e ovo pra frito. Mim também, eu ovo adoro. Eu como ovo todos os dias, gente. Eu não consigo enjoar. Então as pessoas falam, eu enjoo. Eu falei, eu não enjoo. Quando eu era pequena, minha mãe tinha o hábito de fazer aquele ovo meio quente, sabe? Fazer o ovo cozido. Comia muito, molinho pra comer na colher. Quebrava a pontinha com salzinho ali, comia de colherinha. Fazia um copinho. É. Eu cresci comendo isso, é uma delícia. É uma delícia, até hoje eu como, é muito gostoso, muito né? gostoso. Já comeu, Wander? Já. Muito. Nossa, adoro. Lá em casa a gente vivia várias alternâncias de ovos, assim, vários jeitos. Em casa também foi assim, foi desse jeito a minha infância, né? Era ovo cozido, era omelete, era ovo frito, enfim. Tinha uma outra mistura que a gente fazia muito em casa também. E o ovo mexido, né? O ovo mexido, na verdade, foi assim uma coisa assim que eu peguei do meu avô.
Né? Eu não tinha o costume de comer, não. Misturar com a comida? Eu adoro comer mexido à noite. Eu aprendi com ele, entendeu? Que é a sobra. Nossa, é uma delícia. Muito bom, o jativi no almoço, você faz ele todo misturado ali. Aí não tem mistura. Põe um ovo, é a melhor coisa. Nossa, que delícia. Todo mundo come, né? Farofa de ovo. Ai, é uma delícia. Eu também adoro fazer farofa de ovo. Eu adoro farofa de ovo. Sabe uma comida que eu fazia muito como mistura? Cozinhar a batata, picar quadradinha, refogar com cebola, alho, pouquinha água, deixa ela bem sequinha, aquela batata. Depois quebra uns 3 ovos e mexe. O ovo com a batata fica uma combinação assim perfeita. Esse ovo com batata eu nunca fiz. Cresci comendo. Mistura cozido, da minha casa, né? Era clássico. Cozido, né? O ovo? Não, você quebra ele cru ali, junto com aquela batata cozidinha e refoga. Nossa, fica maravilhoso. Gostoso, muito bom. Um super lanche, viu? É verdade. Muito gostoso. E comer banana com comida? Eu gosto de comer banana com comida. Hábito. Mas tem problema para a saúde? Então, depende do seu objetivo e da quantidade, porque a banana é uma fruta, ela é rica em potássio, ela é sensacional, uma fruta, ajuda a controlar a ansiedade, ela dá aquela sensação de bem-estar, né? Só que ela é um carboidrato. Então, aí você coloca o arroz, mais a banana, mais a batata. Isso. E aí pode ser que a conta não feche, uns quilinhos a mais você ganhe mesmo, comendo saudável. Então, ali comendo, diminuindo, colocando uma porção menor de arroz, colocando uma banana, o feijão, frango, ou o ovo de mistura, né, de proteína, uma salada, pode comer tranquilamente, não tem problema. Ou, eu não quero comer arroz, vou comer só a banana de carboidrato. Pode consumir ela com a proteína. Tem gente que gosta de fazer o ovo, né, com a banana junto. Uma delícia. Pode consumir. Uma delícia. Vamos rapidinho para o intervalo comercial? Vamos lá. E daqui a pouco a gente vai liberar para os ouvintes perguntarem. Já tem aqui, olha, várias mensagens, perguntas para a Nutri depois do intervalo.